Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. Então vamos lá. O primeiro exercício, né, seria a integral de x em relação a x, né, dx. Beleza? Então aqui a gente poderia usar a ideia de primitiva, tá? Em vez de a gente calcular a integral mesmo, a gente pensar na primitiva dessa função. O que seria isso? Buscar a solução que vem antes, a primitiva é o que vem antes. Então, antes de quem? A derivada. Qual é a função que quando eu derivar vai dar x? Aí a resposta aqui para esse problema é: quando eu derivar o x ao quadrado sobre 2, vai dar o x. A derivada de x ao quadrado é 2x. Esse 2 da frente divide com 2 que está dividindo, deu x, tá bom? Mais a constante de integração. Essa é uma forma de resolver o exercício, você conhecendo a primitiva. Mas vamos supor que você não saiba disso. Você quer fazer a conta mesmo usando as fórmulas. Então você pode utilizar aqui a fórmula de integral, ó, da regra do tombo de integral, né? Ou então também pode chamar de integral da função potência, que a fórmula é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante de integração. Se você tem curiosidade de saber de onde vem essa fórmula, eu vou deixar um vídeo em que eu expliquei ela, tá? Como é que você encontra essa fórmula integrando a regra do tombo para a derivada, beleza? Agora aqui nesse vídeo a gente vai só aplicar, mas como, professor? Tem que ter o expoente. Pois é, aqui não aparece, mas aqui o expoente é 1, ó. Aí a gente vai utilizar a fórmula, então vai ficar x elevado. Aí vai ficar 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1, 2. Olha, a mesma coisa que a gente tinha visto antes, né? Claro, né? Beleza? Aí agora aqui, ó, para nossa segunda integral, né? Que é a integral de 3 vezes dx. Aí aqui é a integral de uma constante, né? Aí a gente tem a fórmula também aqui, ó. Integral de uma constante dx, ó, é igual a essa constante vezes a variável em relação à qual a gente vai estar integrando, no caso é o x, mais uma constante de integração, tá bom? Beleza, então aqui seria, né, utilizando essa fórmula, seria 3 vezes x mais a constante de integração. Tá, mas tem outra forma também de resolver, ó, que seria justamente utilizando essa fórmula de novo. Ah, professor, mas não tem x agora. É verdade, não tem o x, mas você poderia reescrever isso aqui, ó, olha o truque, como sendo 3 vezes x elevado a 0 dx, ó. Certo? Por que x elevado a 0? Porque x elevado a 0 é 1. E 3 vezes 1 é 3. Volta aqui para cima. Tá bom? Aí aqui a gente poderia usar a integral de uma constante vezes uma função. Ó, é outra propriedade. Aqui é a integral de uma constante vezes uma função. Como é que eu calculo isso? É uma constante vezes a integral da função, ó, dx. Aí a gente aplica primeiro essa propriedade lá no nosso exercício e depois aplica essa propriedade aqui, tá? Então aplica a primeira, a integral de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a integral da função. Aí agora a gente vai aplicar a regra do tombo, né? Integral da função potência, vai ficar 3 vezes aí x, aí vai ficar 0 mais 1 é 1, dividido por 0 mais 1 é 1, mais a constante de integração, né? Como esse 1 aqui expoente, ele não precisa aparecer e 1 dividindo também não, né? Deu a mesma coisa, né, que a gente já tinha feito aqui, utilizando a forma direta, né, usando essa propriedade aqui, né, da integral de uma constante, tá? Mas, professor, por que o senhor fez de outro jeito? Só para mostrar para vocês aqui outras formas de resolução que no futuro pode ser que ajude você a ter ideia para resolver algum outro tipo de problema, tá? E para mostrar a aplicação das fórmulas para vocês também. Cálculo. Você está caindo de paraquedas aqui no canal do professor Raimundo, aproveita logo para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo de cálculo, senão tem chance de você reprovar aí, ninguém quer que você reprove, né? Talvez só o seu professor mesmo. Então vamos lá, a primeira integral aqui que a gente vai resolver hoje é a integral de 3x mais 1, tá bom? E a primeira propriedade que a gente vai usar aqui, ó, para resolver é da integral da soma, tá? Que a integral da soma de duas funções é igual à soma dessas integrais. Então posso escrever como integral de 3x dx mais integral de 1 dx. Esse 1 nem precisaria estar aqui, podia ser só a integral de dx, tá?
já que 1 vezes dx seria só o próprio dx. E aqui para resolver essas duas, né, vamos se concentrar aqui primeiro nessa primeira integral que apareceu. A gente vai precisar usar duas propriedades, tá, de integral. A primeira é a integral de uma constante vezes uma função. Como é que faz essa aí, professor? É a constante vezes a integral da função, bem intuitiva, né? E a segunda é a integral da função potência, integral de x elevado a n dx, que é igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante de integração. Então vamos voltar lá e vamos aplicar isso aí. Então aqui a primeira, eu vou reescrever aqui embaixo para a gente fazer de forma detalhada, tá? Aqui a gente vai aplicar a primeira propriedade, que é a integral de uma constante vezes uma função. Então vai ficar 3 vezes a integral da função em relação a x. Aí agora a gente vai usar a segunda propriedade, que é a integral da função potência. Lembrando que aqui quando não tem ninguém é 1. Então vai ficar o 3 está multiplicando. Aí vai ficar x elevado a 1 mais 1, né? Que no nosso caso aqui o n agora o expoente é 1. Vai ficar 1 mais 1 é 2. Coloco o 2 aqui. Dividido por 1 mais 1, que é 2 também. Mais a constante de integração. Pronto, aí a gente já tem nossa primeira integral aqui. Que é 3 sobre 2x ao quadrado. Mais, agora, vamos calcular a segunda integral aqui. Que é a integral de uma constante, né? E a integral de uma constante, a gente também tem uma fórmula aqui que é bem simples, ó. A integral de uma constante é a constante vezes a variável em relação à qual eu estou integrando, mais a constante de integração, tá bom? Essa aqui tá mais fácil pra gente, né? Aí aqui a nossa constante é qual? É 1, né? Então vai ficar 1 vezes x. Ficaria 1 vezes x, mas 1 vezes x é x, né? Aí não precisa aparecer 1. Mais a constante de integração, beleza? Professor, o senhor tem certeza que isso aqui tá certo? Tenho, certeza absoluta. Mas se você ainda está com alguma dúvida, o que você pode fazer para fazer uma espécie de prova real? Você pode derivar esse resultado e verificar se vai estar voltando, né, para a nossa função aqui inicial que integrou, né? Tá? Você pode fazer isso aí. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Só lembrando que essa prova real de você derivar o resultado da integração e ter que voltar para a função inicial, isso aí vale para todos os exercícios de integral, tá? Isso acontece por conta do teorema fundamental do cálculo, que implica que a integral e a derivada são operações inversas de funções. Beleza, vamos lá. Aqui, de novo, vou aplicar de novo a integral da soma, tá? A integral da soma de funções é igual à soma dessas funções. Então vai ficar a integral de x ao quadrado dx mais integral de x dx mais a integral de 1 dx. Bom, aqui essa integral da soma, né, é como se você estivesse distribuindo a integral, né, para os termos aqui dentro do parêntese, tá? É a mesma ideia. Bom, agora aqui a gente já tem aqui as 3 integrais que a gente tem para resolver. A gente já pode usar aqui direto a integral da função potência, então aqui vai ficar x, 2 mais 1 é 3, dividido por 2 mais 1 também é 3, a primeira integral está aqui, mais integral de x elevado a 1, né? Aí usa a regra da potência de novo, vai dar x elevado a 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1 também é 2, mais, aí aqui agora a gente vai usar a integral da função constante, que seria o 1 vezes o x. 1 vezes x é x, então vou botar só o x também, igual como no exercício anterior que a gente já fez. E aqui, mais a nossa constante de integração, tá bom? Vamos botar um sinal de igual aqui e outro aqui, só para ficar mais elegante aqui a nossa conta. A primeira integral que a gente vai resolver hoje é a integral de x ao cubo. E aqui essa integral, a gente vai utilizar a fórmula da integral da função potência, tá bom? Que é a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante de integração. Se você não sabe de onde vem essa fórmula, eu já fiz um vídeo explicando ela, tá bom? Como, da onde é que ela aparece aí.
Eu vou deixar o link agora desse vídeo passando aqui no card. Você pode clicar e assistir depois que esse terminar. Beleza? Bom, e aplicando a fórmula aqui, ó, já fica bem mais fácil a resolução. Vai ser x elevado a 3, no caso aqui o nosso n é o 3, vai ficar 3 mais 1, 4. Dividido embaixo também, 3 mais 1, 4. Pronto, mais a constante de integração, tá bom? Algumas observações aqui. Esse resultado que deu, a gente pode chamar de primitiva. Porque o que é a primitiva? É o que vem antes. Antes do que? Antes de eu derivar. Quando eu derivar essa função aqui, que é a primitiva, eu volto para a minha função original, ó. Qual é a derivada de x à quarta? É 4 vezes x ao cubo. E aí, o 4 que ficou multiplicando, vai cortar com esse que está embaixo, vai sobrar só o x ao cubo, que era a minha função original, tá bom? Fica essa observação aí para vocês. E isso só acontece por conta que a integral e a derivada são operações inversas, tá bom? Isso aí é apresentado lá no Teorema Fundamental do Cálculo, essa observação. Beleza? Para o nosso segundo exercício aqui, a primeira propriedade de integral que a gente tem que usar é a integral da soma, que é a integral da soma de funções é igual à soma da integral dessas funções. Então fica integral de x ao cubo dx mais integral de 2x dx mais integral de 3 dx. Professor, o que é esse dx aqui? Esse dx aqui, ele está falando para você em relação a qual variável você vai estar integrando. Tá bom? No caso, ó, a letra que acompanha o D é que determina isso. No nosso caso aqui, a gente vai estar integrando sempre em relação a x. Beleza? E aqui para resolver aqui essas integrais, ó, a primeira é a do vídeo que a gente acabou de fazer, né? Usa a regra da função potência. Então vai ficar x elevado a 3 mais 1, 4, dividido por 3 mais 1, 4. Mas, aí aqui a gente vem para essa segunda integral. Para resolver essa segunda integral aqui, a gente já poderia aqui, ó, utilizar a ideia de primitiva. Qual é a função que quando eu derivar vai dar 2x? Essa é fácil, né? Seria x ao quadrado. Por quê? Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então ela é a primitiva dessa função, tá bom? Mas vamos fingir que a gente não sabe disso. Como é que eu faço usando as propriedades e que propriedades é que eu vou usar? Eu vou usar duas propriedades. Primeiro, a integral de uma constante vezes uma função, que é igual a constante vezes a integral da função. Beleza? E a segunda propriedade que eu vou usar é essa propriedade que eu já tinha anotado aqui, a integral da função potência. Então vamos lá, vamos aplicar ela de 2 agora. Primeiro, vamos anotar aqui embaixo, né, para fazer com calma. Tá, vamos aplicar a integral de uma constante vezes uma função. Então vai ser a constante vezes a função. Pronto. E agora a gente aplica a integral da função potência. Ah, professor, mas não tem o expoente aqui. Quando não tem é 1. Então vai ficar 2 vezes. Aí aplicando, vai ficar x elevado a 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1, 2 mais a constante de integração. Ainda dá para eu simplificar esse 2 com esse 2. Olha quem deu, x ao quadrado mais k. Aí a gente vem aqui, ó, e coloca aqui, por enquanto, só o x ao quadrado mesmo, tá? Porque o k ainda não, porque o k vai aparecer 1k para as três integrais só, tá? Bom, e agora a gente tem aqui a última integral aqui, que é a integral de uma constante. E aí também tem uma propriedade de integral de uma constante, né? Que é bem simples, a integral de uma constante é a constante vezes a variável em relação à qual eu estou integrando, no nosso caso é x, né? Mais a constante de integração. Pronto. A gente volta e aplica aqui. A nossa constante é o 3, vezes em relação a qual variável a gente está integrando, que é o x, mais a constante de integração. Aí você pode parar para pensar, professor, eu tenho 3 integrais e cada integral tem uma constante de integração. Mas por que só aparece uma? Na verdade, essa uma que aparece aqui, ela representa as 3, tá bom? É como se aqui dessa integral sobrasse a constante 1, dessa segunda a constante 2,
e nessa terceira a constante 3. E essa constante k que está aparecendo aqui, ela seria a soma dessas três, tá bom? A soma de três constantes ainda é uma constante. Essa k representa a soma dessas três constantes. Beleza? E a primeira integral que a gente vai resolver hoje é a integral de 1 sobre x ao quadrado, tá? E aqui o primeiro passo é você mudar essa notação de fração aí para o expoente negativo, tá? Você vai... O que é isso? Você vai reescrever a integral de 1 sobre x ao quadrado como x elevado a menos 2 dx, que é a mesma coisa, tá? Isso aqui que eu fiz agora de mudar de 1 sobre x para escrever como x elevado a menos 2, isso aqui são propriedades de fração com exponencial, tá bom? Seria essa uma aplicação dessa propriedade aqui, ó. A dividido por b elevado a n é igual a b dividido por a. Olha, vê que eu troquei a ordem do numerador com o denominador, ou seja, troquei o de cima com o de baixo e aqui troco o sinal do expoente. Ah, professor, mas aqui é 1 sobre x ao quadrado, então 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Aí agora eu aplico, ó, troco a ordem, fica x sobre 1, mudo o sinal do expoente, e aí, ó, quanto é x dividido por 1? É x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que x elevado a menos 2, tá bom? Ó, saí de 1 sobre x ao quadrado e cheguei no x elevado a menos 2. Só que aí, em vez de eu ter que fazer toda essa conta para entender isso, você pode só inverter, né, já e trocar o sinal. Mas é por causa essa aqui que é a explicação, tá? Essa conta que é a explicação de poder você mudar essa notação. Bom, vamos continuar o nosso exercício, já que a gente já entendeu, já que você entendeu como é que eu consegui trocar. Agora a pergunta é, por que que eu troquei? Porque agora que eu troquei, eu posso utilizar essa fórmula da integral da função potência, olha. E se você nunca viu essa forma, você está curioso para saber de onde ela apareceu, de onde é que ela vem, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando e eu vou deixar passando agora aqui no card, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai aplicar lá, né? No nosso caso, lá no exercício, a gente tem a integral de x elevado a menos 2, ó. Aí ficaria x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais a constante de integração. Aí a gente faz só essa conta. X elevado a menos 2 mais 1 é menos 1, dividido por menos 2 mais 1, menos 1 também, mais a constante de integração. Isso aqui também ainda pode ser expresso dessa forma. Primeiro, esse menos 1 vai ser só um sinal de menos aqui, né? E o x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Se eu desfazer, né, aquela mudança de notação que a gente fez, né? A gente poderia pensar que 1 sobre x mais 1 é igual a x menos 1, né? Tô fazendo a substituição de notação, então fica fácil de ver que x elevado a menos 1 também é 1 sobre x, né? Aqui, mais a constante de integração, que deveria estar bem aqui também, beleza? Aí a gente já sabe aqui a nossa primeira integral. A gente volta e substitui aqui, né? Menos 1 sobre x, mais a constante de integração. Beleza? Agora vamos para o segundo exercício aqui. Bom, e a primeira propriedade que a gente tem que utilizar aqui para resolver esse exercício agora é a integral da soma, que diz o seguinte: a integral da soma de funções é igual à soma das integrais dessas funções. Então aqui, integral de x, então aqui vai ficar a integral de x dx mais a integral de 1 sobre x ao cubo dx, tá? Bom, essa primeira integral aqui, a gente já pode usar a integral da função potência também aqui, percebendo que bem aqui é 1. Então vai ficar x elevado a 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1, 2, mais a integral desse cara aqui, que a gente pode resolver de forma separada, igual como a gente fez aqui no exercício anterior. E aí você vai perceber que é bem parecido mesmo. O primeiro passo, mudar a notação. Então aqui vai ficar a integral de x elevado a menos 3 dx, pelo mesmo motivo do outro exercício. E agora a gente pode aplicar também aqui a integral da função potência, né? Então vai ficar
x elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1, mais a constante de integração. Aí menos 3 mais 1 é x elevado a menos 2, dividido menos 3 menos 1, menos 2, mais a constante. Aí aqui eu ainda consigo reescrever isso aqui como sendo menos 1 sobre 2x elevado ao quadrado, mais a constante de integração. O que eu fiz aqui? Bom, esse sinal de menos que estava aqui só no denominador, eu coloquei na fração toda, tá bom? Depois eu peguei o x elevado a menos 2 que estava em cima e coloquei para baixo. Mas como eu mudei, né? Eu tirei do numerador e botei no denominador, eu mudo o sinal do expoente. Então ele ficou positivo, tá bom? Então deu menos 1 sobre 2x ao quadrado. Agora eu posso voltar e reescrever aqui, ó. Menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais uma constante de integração. Ainda consigo reescrever para ficar mais elegante aqui, né? X ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais a constante de integração. E vamos começar logo aqui pela primeira, já aplicando a integral. Aqui normalmente eu falo integral da soma, mas como tem esse sinal de menos, né? Vou falar a integral da diferença, mas a integral da soma de qualquer jeito, tá bom? Fica a integral de 2x ao cubo dx menos integral de 1 sobre x à quarta dx. Aí aqui agora, como vocês já estão ficando mais craque nas integrais, eu vou fazer de forma mais direta. A integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, então esse 2 pode vir para frente da integral. E aqui a integral de x à quarta, a gente vai usar a integral da função potência, tá bom? Que é essa aqui, integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante de integração. Aí aplicando aqui vai ficar x, no lugar do n eu tenho 3, 3 mais 1, 4, e dividido aqui também por n mais 1, né? 3 mais 1, 4. Dá para simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4, né? Então vai acabar dando meio ou só o 2 dividindo, tá bom? Assim, menos, agora que é a integral de 1 quarto. Vamos fazer aqui, de forma separada. Aqui. Integral de 1 sobre x à quarta, né? Dx. Primeiro passo é reescrever aí como x elevado a menos 4 dx. Aí a gente aplica de novo a integral da função potência. Então vai ficar x elevado a menos 4 mais 1 menos 3, dividido por menos 4 mais 1 menos 3, mais a constante de integração. Isso aqui ainda é possível reescrever como 1 sobre x ao cubo, né? Faltou o 3 aqui na frente e o sinal negativo aqui também não pode faltar, tá? Que era do menos 3 que está aqui embaixo. Então aqui vai ficar menos com menos mais 1 sobre 3x ao cubo mais a constante de integração, beleza? Vamos para o segundo exercício agora. Aqui o primeiro exercício. É o primeiro exercício que a gente vai começar resolvendo sem aplicar a integral da soma direto, tá? Primeiro a gente vai quebrar aqui essa fração em duas. Vai escrever assim, ó. Integral de x ao quadrado dividido por x, que seria x, né? Mais 1 sobre x. Tá bom? Como é que eu quebrei isso aqui? Isso aqui seria, olha, x ao quadrado sobre x mais 1 sobre x. Só que x ao quadrado dividido por x vai dar x. Aí, então eu já coloquei aqui. Aí agora sim a gente vai aplicar a integral da soma, né? Integral de x dx mais integral de 1 sobre x dx. E aí acabou aparecendo duas integrais relativamente fáceis para a gente, né? A gente olha aqui esse expoente como sendo 1, a gente já pode aplicar a integral da função potência. Então vai ficar 1 mais 1, 2 aqui no expoente, dividido por 1 mais 1, 2 no denominador. Mas, aí agora aqui, a gente vai ter que lembrar que é antiderivada de 1 sobre x, que é a função logarítmica. Só que quando eu colocar aqui o x, eu tenho que lembrar de colocar dentro do módulo, tá bom? Por conta do domínio da função logarítmica, que é apenas para números positivos. E colocando o módulo a gente garante isso. Mais a nossa constante de integração aqui.
Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, só deixar nos comentários. Se tiver sugestão de exercício também. Não esquece like, se inscrever no canal. Até a próxima aí. Falou!